alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e ministro para vocês a disciplina de Recursos Naturais. Bem, no vídeo passado, a prof falou um pouquinho da questão do desequilíbrio ambiental. Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Hoje é a parte 2 a isso. Bem, a prof colocou aqui a questão da chuva ácida, tá? Que também vem no seu material. Nós temos aqui, professora, da onde que surge, da onde que vem, qual é a causa da chuva ácida? O quê? A crescente industrialização do mundo, ou seja, a implantação e a proliferação de indústrias, ok? E na maioria delas, o quê? Prejudicam o meio ambiente, ou seja, lançam o que, como a gente já falou, a poluição, contribuem aí, lançam gases na atmosfera, tá? E isso acontece o que? Prejudica aí a questão da nossa qualidade do ar. Bem, eu coloquei aqui uma figurinha para explanar, para ficar bem legal para vocês, tá? Que nós temos aqui as indústrias, tá? Produzindo e lançando poluições e tal. Aqui também a gente pode acrescentar a questão dos carros, tá? Dos veículos automotores. Então, nós temos essas emissões, tá? Do que? De enxofre e nitrogênio, que entrando aqui em contato com o vapor da água da atmosfera, tá? Aqui, ó, nós temos a água, H2O, e isso acontece o quê? Surge o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, tá? Então, o que que acontece? Essa chuva ácida, geralmente, foi aquilo que eu já havia explicado antes. Ela não fica, tá? Ela não se restringe ao local geralmente poluidor, o seu local de origem, porque o vento leva ela, ok? Então, o que que acontece? Nas florestas, tá? Ela deixa, né? Ela deixa o solo mais ácido, tá? Prejudicando aí a questão da flora, tá? E também o sistema aquático. O que que acontece aqui, né, com a chuva ácida? Esse ciclo aquático que nós também já vimos, né, ela prejudica o que? A quantidade de oxigênio disponível, tá? Nesse ambiente aquático. Então, o que que acontece? Com muita chuva ácida, tá? Vai o que? Esse ambiente aquático, ele vai ficando o quê? Pobre, tá? A proliferação aí das algas, né? Que são muitos micro-organismos, então eles acabam sugando, tirando esse oxigênio da água, tá? Sobrando poucos aí para os animais aquáticos, tá? Então, e também acontece, essa chuva ácida, como tem as figuras aí na sua apostila, ela vai danificando esculturas, estruturas metálicas, os carros, tá? Por onde ela cai, tá? Bem, aqui também tem uma parte do desmatamento das florestas, tá? Eu coloquei aqui para vocês isso aqui é bem atual, tá, pessoal? É uma fonte aqui do IBGE, um estudo de 2019, tá? Então, nós temos o que aqui, ó? A Amazônia e o Cerrado, tá? Porque aqui a floresta, a Mata Atlântica, né, a prof já tinha falado antes, né, e nós temos inclusive uma figura também que mostra como ela era e como está atualmente, devido ao desmatamento, tá? Então aqui, quanto foi desmatado aqui nessa aferição feita pelo IBGE em 2019? 49,29% do território nacional, aqui, ó, tá? Ela cobre, tá? Ela representa quase 50% do território nacional e o Cerrado quase 24%, tá? Então, nós temos uma área aqui total, né? E quanto foi desmatado, né? 9.762 quilômetros quadrados. Já no Cerrado, quanto foi desmatado? 6.484 quilômetros quadrados, tá? Então, aqui, ó, o que que a gente percebe? Os estados também tem aqui na pesquisa, tá? Que eu achei, assim, muito interessante, tá ok? Então, como vocês puderam perceber, é muito para um ano, né? Muito. Bem, como consequência do desmatamento, as imagens de satélite mostram um aumento gradativo das áreas de deserto. Por que deserto? Porque que grandes áreas que antes eram, né, arborizadas, tinham seus ecossistemas formados e hoje não passam de desertos,
por causa do desmatamento. Como aquilo que eu falei para vocês, se você desmata e se você queima, você interrompe um ciclo de o quê? De renovação da mata e renovação do solo. Então, se esse solo ele vai ficando pobre, pobre em nutrientes, né? Ele não consegue, ele fica desparticularizado, ou seja, sem cobertura vegetal, vem a chuva, ele se arrasta, né? E vai para um corpo de rio, né? Enchendo aí também os rios de areia, né? De sedimentação. E aí ele vai ficando cada vez sem cobertura vegetal. Então, o que que acontece? Se você for plantar, ele vai ser improdutivo, não é mesmo? Então, o que que acontece? Ele vai se tornando cada vez mais infértil, cada vez mais infértil. Então, você não vai conseguir produzir mais. Então, isso é a questão dos desertos, tá? Que o material de você está falando. Existem algumas regiões no sul que já se encontram nesse patamar, ok? Bem, extração de madeiras é uma das principais causas do desmatamento, tá? Por que a madeira, né? O Brasil, como eu já havia falado para vocês, nós exportamos muito. E um dos produtos que nós exportamos é o quê? A madeira, né? Então, a madeira tem diversos fins, né? A construção de móveis, barcos, na construção civil, produção de papel, né? Livros, jornais, revistas e embalagens. Então, assim, a madeira é uma matéria-prima que varia, né? A produção de inúmeros, para inúmeros fins, né? Então, o que que acontece? Nós exportamos isso para outros países. Então, por isso que o desmatamento, tá? Está ocorrendo muito forte aí na questão da floresta amazônica. Porque são o quê? É uma exploração clandestina e muitas vezes ilegais, tá? Bem, então aqui eu mostrei para vocês esse detalhamento, né? A questão aqui, ó. Biomas perderam 16,1 mil quilômetros quadrados de vegetação. Então, isso é muito. E também, acho que eu vou até falar aqui para vocês, né? Também vou falar isso. A questão da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é a maior floresta do mundo, tá? E também vou falar isso, a questão do desmatamento ocorrerem justamente em florestas tropicais, tá? Por quê? Porque ela tem uma biodiversidade muito grande, tá? Bem, o papel das florestas no equilíbrio da biosfera, que também eu acho interessante falar. Bem, as florestas, principalmente as tropicais, como eu falei para vocês, tá? Porque de acordo com o clima, né? O clima privilegiado, né? Então, ele proporciona o quê? Uma rica diversidade, tanto de animais quanto de plantas, tá? Bem, ciclos biogeoquímicos, ou seja, e da água, né? O que que acontece? Além da transferência que eu falei para vocês, né, da questão da evapotranspiração, que ela capta o gás carbônico e solta oxigênio. Sem oxigênio, não há vida, não é? Bem, regulam a umidade do ar. As florestas regulam a umidade do ar. Imagina se ficarmos sem florestas? Pois é, né? Influenciam no quê? No clima, ok? Por quê? Principalmente a floresta amazônica, ela é uma região tão extensa, tão grande, que ela interfere no equilíbrio do clima ao redor do mundo, tá? Então, por exemplo, o verão característico, o inverno característico, a quantidade de chuvas características. Por exemplo, quando a gente vê aquele tipo de matéria lá no jornal que, nossa, hoje choveu além dos mililitros previstos para esse dia, previstos para esse mês. Choveu em um dia toda a quantidade prevista para o mês. Isso é um desequilíbrio climático. Tá ok? Bem, e filtram também a questão do ar. Ela renova o quê? A qualidade do ar. Então, quando você tem uma região onde se tem muita queimada e pouca floresta, o que que acontece? A filtragem, a renovação desse ar, ela demora, ok? Essa renovação do ar, ela demora por quê? Por causa da quantidade de plantas, ok? Bem, comportam uma enorme quantidade de espécies, como eu falei para vocês, né? Contribuindo decisivamente para a elevada biodiversidade do planeta. E, considerando que o ser humano, ele não vive, né?
sem a exploração ou sem os recursos naturais. Então, isso é praticamente insubstituível ao ser humano, tá? A sobrevivência humana, os recursos naturais. Bem, o que eu queria falar aqui para vocês também? A questão das pessoas ficarem... Por que a população internacional, por que o mundo fica de olho no Brasil com relação às questões da floresta amazônica? Por quê? Porque há incentivo, tá? Dinheiro, ou seja, os países desenvolvidos mandam dinheiro, investimento para o Brasil para quê? Para que sejam realizadas ações de proteção ambiental da floresta, porque a floresta amazônica é considerada o pulmão do mundo, porque ela regula o quê? Ela regula o clima em todos os outros países no mundo. Então, é importante para os países desenvolvidos manter o quê? A floresta bem, saudável, ok? Sem ser degradada, sem ser desmatada, ok? Aqui tem uma estimativa na apostila de vocês, né? Que aqui, nessa década, em 1988, 1990, o Brasil até que conseguiu brecar um pouco desse desmatamento, tá? E aqui, ó, reduzir o corte ilegal de árvores. Como que eu faço isso? Através de fiscalização. E como eu já falei para vocês que o território da floresta amazônica ele é muito extenso, então às vezes falta recurso, falta capital humano, né? Falta veículos para que você percorra toda essa região de fronteira fazendo essa fiscalização. E tem a questão indígena também na floresta e tal. Bem, a consequência do desmatamento. Qual que é a consequência disso para nós que nós já estamos vivendo na atualidade? Extinção em massa de espécies, tem espécies que, enfim, não se recuperaram ou foram muito reduzidas. Erosão das terras desmatadas, não é? Que fica um buraco aqui, outro ali. E também a questão dos leitos dos rios estarem também bem poluídos, né? E também com muita terra. Bem, surtos de doença, como a malária, leishmaniose, dengue, febre amarela, porque o que acontece? Se uma das espécies, ela sofre a extinção, o seu predador, né, ou o seu predador, há uma proliferação desse tipo de animal, seja ele inseto, seja ele uma bactéria, seja ele um animal de grande porte. Então, isso acontece também, essas alterações acontecem tanto no meio aquático como no meio das florestas, enfim. Se você altera um ciclo desses animais ou da planta, o seu predador ele vai ter o quê? Uma superpopulação, lógico, não é? Porque não tem ninguém para regular isso. É a mesma coisa, por exemplo, dos sapos, né? Das lagartixas, né? Que às vezes a gente não percebe, mas tem gente que sempre mata sapo, detona lagartixa. Mas o que acontece? Esses animais são imprescindíveis o quê? No controle de insetos, não é mesmo? Então uma coisa liga à outra. Bem, assoreamento dos rios, como eu falei, porque ele não tem mais aquela mata que protege ele, né? Ele não tem mais aquela cobertura vegetal nas margens, ele não tem mais, aquilo ali foi desmatado, então ele fica desprotegido. Então tudo que vem através das chuvas, ou vento, enfim, cai dentro do rio, porque ele não fica protegido. Então ele vai se enchendo e ele fica assoreado, ou seja, ele fica raso, tá ok? Consideráveis alterações climáticas, especialmente no regime de chuvas e grau de umidade do ar, tá? Então o que acontece? As chuvas tendem a ficar mais escassas no período de seca, então, ou seja, essas alterações climáticas, a chuva ela se estende mais esse período de seca e quando ela vem, quando é para chover, ela chove demais. Então, assim, há um descontrole ambiental, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Revejam os slides, tá? E de preferência, leiam a apostila junto com a aula, tá? Em vídeo, para que vocês assimilem bem o conteúdo. No próximo tópico, nós vamos falar o quê? Sobre os impactos ambientais e suas consequências, ok? Muito obrigado, até a próxima.